Pronto. Pronto. Pronto, estamos ao vivo agora. Foi. Bom, boa noite oficialmente. Vamos ao nosso dia especial hoje para a gente falar um pouquinho aí sobre fazer a leitura aqui do trecho das cartas, né, que foi pedido para ler, e também falar um pouquinho dos intraterrenos hoje, para quem tiver interesse aí, para todos que estão interessados aí para falar, manifestar o interesse em conhecer, né? A gente vai falar um pouquinho da visão aí que a gente, da parte da visão, pequena visão que a gente tem sobre isso, né? Mas vamos lá então para fazer a nossa conexão, vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar os nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo algumas vezes. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. Para a gente iniciar a leitura de hoje. Todos de volta? Se você falar de novo, cada um no seu tempo, eu só vou chegar aqui 9 horas. Então a leitura vai ser da página 145 a 152 do livro, né? Então na primeira parte a gente vai começar com a leitura. A leitura eu vou dividir em duas partes, mas a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu vou ler a primeira parte, que é a introdução. Aí, se ficar alguma dúvida, alguém pergunta, né? A gente vai deixar para a conversa toda no final. E aí, logo na sequência, eu já vou estar lendo a segunda parte. E aí, a gente faz toda a conversa nossa sobre o que a gente for ler no final. Pode ser? Então, vamos lá. Você falou 145, Christian? É 145 do livro, né? No PDF eu não. Deixa eu ver aqui se eu localizo qual que era. Do livro é aquela página que está lá em cima, né? Uhum. Você localizou, Betinha? Eu tô baixando aqui, peraí. Tá na 150. No PDF é 108. 149, 145, né? Isso, a visão. Uhum. Faz parte Achei. do último texto da carta do livro 2, né, que é o texto 17, que são as últimas mensagens que Cristo transcreveu para ser colocada no livro, né? Ele recebeu em 27 de outubro de 2007, essas mensagens foram transcritas. E a gente vai começar com essa parte que fala da visão. Eu vou pedir para quem já leu, se puder ouvir com o coração, que é uma mensagem muito forte, muito profunda. Mas para quem quiser acompanhar a leitura, vai tranquila. Qualquer ponto que ficar em dúvida, anotem, né, a marca aí para a gente poder
e tirando a dúvida específica, né, do texto, e aí a gente deixa para cada um falar bastante aí no final, tá? Então vamos lá. A visão. Eu vou ler o parágrafo anterior, tá? Que é uma introduçãozinha para ele entrar aqui, e aí a gente entra com a parte da visão. Sem uma visão mais elevada para si mesmo ou para o mundo, não pode haver nenhuma evolução espiritual, nem a realização daquele estado de ser em que a própria consciência divina será claramente visível em você, em sua vida e circunstâncias. Quando assim for, a consciência divina transparecerá através de você e você experimentará uma qualidade de vida nunca antes imaginada. A visão. A sua visão de um mundo perfeito e de uma vida perfeita deve ser a do amor que abrange toda a criação. Um dar e receber sem restrição. Uma saúde brilhante e uma beleza radiante de luz de tudo que cresce e de todos os seres vivos. Uma criatividade arrebatada de todo tipo. Uma facilidade de movimentação e as viagens dos seres dependendo apenas do seu desejo. Casas prósperas e famílias felizes. E em toda parte a manifestação da consciência divina em cada átomo. Eu não posso cunhar um termo melhor para esta visão do que reino de Deus, o reino dos céus, para descrever a futura qualidade terrena de ser quando a consciência divina claramente impregnar todas as coisas vivas e estas manifestarem de maneira transparente a natureza da consciência divina em cada segundo de sua existência terrena. Infelizmente, milhões ainda não vislumbraram a luz, e eles passam suas vidas na busca de novas experiências espirituais através de novos professores e novos conhecimentos. Entretanto, a busca deveria ser pela experiência interna da consciência divina e a visão espiritual que daí surge. Isto somente pode ser obtido através de meditação constante e regular. Meditação. Somente através da meditação você será capaz de aquietar completamente sua mente. E somente assim a consciência divina poderá entrar nas células do seu cérebro, levando o seu próprio conhecimento. E só então as imperfeições de seu ego poderão ser lentamente dissolvidas nas células cerebrais do sistema nervoso. Estou buscando pessoas dispostas a deixarem de lado sua busca egoísta de felicidade espiritual e meios espirituais que lhes permitam obter benefícios e viver uma vida melhor. Estou buscando pessoas que desejem unirem-se em uma rede de apoio mútuo para começarem a se reconstruir, a fim de se tornarem aptas a participarem da criação do reino do céu sobre a terra, quando a consciência divina reinará suprema na consciência de todas as pessoas do reino. Para atingir este objetivo, eu definirei claramente o que os verdadeiros membros do reino dos céus na terra estarão dispostos a aceitar. A seguir, estão descritos os princípios os quais os membros devem procurar implantar em suas vidas cotidianas, seguidas das razões pelas quais são tão importantes. Membros da Era do Amor e Paz, ou Reino do Céu sobre a Terra. Antes de explicar os princípios para os membros, vou refrescar sua memória no que se refere ao poder criativo em sua mente. Quando seus pensamentos se unem em padrões de pensamentos de desejo, ou de intenção, ou de finalidade, você cria uma forma de vida. Esta forma de vida é um projeto, um esboço elétrico da sua intenção, e o respectivo campo magnético da emoção atrai conjuntos de partículas de energia para transformar esta intenção de comando numa materialização visível. Esta é uma manifestação dos seus próprios desejos. Como o seu conhecimento de si mesmo e de seu futuro são limitados, esta manifestação trará para a sua vida um lado feliz e um lado triste. Mas quando você primeiro se volta para a consciência divina em busca da verdadeira solução para o seu problema e depois devolve esta solução para a consciência divina, para a sua perfeita manifestação na Terra, então você tem a perfeita manifestação da luz, que não traz em si nenhuma decepção futura. Experimente buscar antes de qualquer coisa a orientação da consciência divina e de fazer disso uma constante em sua vida. Mesmo que você possa achar que não recebeu nenhuma resposta do divino, eu lhe digo verdadeiramente, se você permanece firme na fé, no futuro você verá as respostas virem para você de forma visível. E a primeira parte, para a gente tirar as dúvidas, se ficou alguma dúvida sobre o trecho, eu vou encerrar aqui.
Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente responder? Alguma parte não ficou clara para alguns de vocês? Fiquem à vontade em perguntar. Vou passar um por um só para... Porque às vezes um está esperando o outro, né? Betinha quer falar? Quer perguntar? Ainda não, Christian. Não. Pati? Oi, Christian. Não, tá tudo bem, prefiro ouvir por enquanto. Antônio? Que nem a Betinha. Antônio? Bruninha deu ok. Marcinha? Não, Christian, por enquanto não também. Ok, o Antônio eu acho que também não. Certo, Antônio? Bom, então vamos continuar. Então ele falou claramente a visão que a gente tem que ter sobre o novo mundo, né? Falou da meditação, que é a maneira da gente aquietar a mente e buscar tudo isso. Falou do perigo quando a gente não entrega nossos desejos e intenções para a consciência divina, porque a gente vai estar manifestando nossos desejos, mas ainda de uma forma muito limitada, porque a gente manifesta com os nossos conhecimentos terrenos. E aí ele fala para a gente se voltar para a consciência divina para manifestar tudo aquilo que a gente quer e buscar com ela toda orientação. Então vamos às orientações para o reino dos céus da terra. Portanto, número 1. Como membro do reino dos céus na terra, eu meditarei diariamente, começando com 10 minutos de meditação e passando para qualquer período de tempo que me seja adequado. Tanto quanto possível, deixarei todo pensamento de lado, aquietarei e silenciarei minha mente. Com todo o meu coração, pedirei à consciência divina que entre em minha consciência e que a assuma, trazendo-me a sabedoria divina e o amor divino, a fim de que ele possa abençoar minha vida, todos os que se relacionam com ela de qualquer forma, bem como todo o mundo. Eu usarei este tempo de união com a consciência divina para saber que todos os assuntos que levam para a sua cura e resolução serão devidamente curados e resolvidos. Eu pedirei à consciência divina para que me dê a graça de saber que ela sempre responde às preces feitas com convicção amorosa. 2. Como membro que auxilia a criar o reino dos céus, preciso deixar de lado qualquer pensamento de inveja. Preciso lembrar e afirmar que, como um filho da consciência divina, o Pai, posso pedir qualquer coisa que eu necessite ou queira e que no devido tempo isso será manifestado para mim. 3. Como um verdadeiro membro do reino dos céus, diariamente eu rejeitarei todos os pensamentos egóicos e os substituirei por aqueles de amor compassivo e incondicional, com os quais ajudarei a construir o reino. Diariamente repetirei para mim mesmo: eu me comprometi a ajudar a construir uma era de amor e paz, e todos os meus pensamentos amorosos são uma influência transformadora sobre a Terra. 4. Preciso lembrar que o reino dos céus é um lugar de alegria e bom humor. Diariamente pedirei para tornar-me cada vez mais iluminado e elevado em uma adequada e espontânea alegria e bom humor, para auxiliar a iluminar os espíritos dos que me rodeiam. 5. Diariamente preciso lembrar que para superar o ego e fazer um profundo e significativo contato com outras pessoas, eu devo ouvir. Preciso controlar os impulsos do meu ego e ouvir, esforçando-me para compreender e empatizar com o que está sendo dito. 6. Diariamente preciso lembrar que para superar o ego, devo ser capaz de ouvir qualquer verdade sobre mim mesmo sem querer retaliar ou encontrar desculpas. No reino dos céus não há maledicência, vingança ou ressentimento. Comprometendo-me a ajudar a construir o reino dos céus na terra, preciso superar todos esses impulsos do ego e substituí-los pelo amor incondicional. 7. Diariamente preciso lembrar que no reino dos céus se sabe que o amanhã será perfeito, pois a consciência divina preenche as mentes e os corações de cada habitante do reino. Portanto, preciso evitar toda conversa alarmista.
Eu não serei pego comentando as faltas dos outros. Eu não tolerarei que minha baixa consciência se detenha sobre os males dos governos e do mundo. Para construir o reino dos céus, devo me afastar de tudo que não quero ver perpetuado, senão o reino nunca tomará forma ou outros poderão construí-lo e eu ficarei para trás. Eu serei excluído pela consciência autoindulgente que construir diariamente. 8. Ouvirei com amor todos os que buscam o meu conforto e pedirei à consciência divina para inspirar-me com as palavras que curarão os seus males. 9. Diariamente, visualizarei e farei a afirmação seguinte com amor pelo mundo e por mim mesmo. Afirmarei constantemente que, em razão da consciência divina iluminar minha mente, minhas afirmações serão poderosas e doadoras de vida. Eu visualizo que elas são sementes de acontecimentos futuros. Agora a afirmação. Ela engloba todos esses 9 itens, tá? Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Meus amados seres, é sabido que neste tempo haverá uma separação clara e inconfundível entre os filhos que escolhem a luz e aqueles que preferem as diversões e a escuridão do ego terreno. Para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos do divino. Com amor e compaixão, relutantemente eu o deixo, tendo dito que gostaria que você compreendesse. O meu amor o envolve em um anseio ardente de que você receba minhas palavras tão simplesmente como uma criança que ouve a voz de seu pai amado, para assegurar que minha mensagem urgente possa frutificar em sua vida e nas vidas daqueles que estão ao seu redor. Esta é uma mensagem verdadeira de poderosa criatividade para o seu futuro. Se você crer e agir, você verá isto se cumprir. Com toda certeza, em sua própria vida, você se encontrará no reino dos céus. Repouse no amor divino, repouse em paz, repouse na luz. E agora a gente abre para quem quiser falar, perguntar. Eu não sei como vocês ouviram esse texto, mas a vibração está altíssima, altíssima, altíssima. Quem quiser pode começar, fica à vontade. Bruna, se quiser falar e escrever, fique à vontade também. Todos digerindo?
escreveu, acho que estamos todos absorvendo. Talvez uma meditação cairia bem agora. O que vocês acham? É a Bruna perguntando. Perfeito. Nossa, Cristian, eu estava pensando nisso, assim, não uma meditação agora, né? Mas todo esse trecho lido é como se ele, para mim, ele vai fazer sentido se eu estiver com ele no momento da minha meditação, sabe? De levar pequenos trechos dele para a meditação, né? Porque, embora ele seja assim, se a gente for espremer tudo isso aí, ele está falando diretamente, realmente, do amor, né? Sim. E se a gente tiver essa visão do amor, essa intenção do amor, se a gente de fato viver em sintonia com esse amor, isso seria o resumo de tudo, né? Mas ele tem trechos assim muito profundos, né? Então eu estava pensando nisso, falei, nossa, tá aí vamos dizer assim, uma boa oportunidade para eu pegar cada trechinho desse e levar todo dia para meditação um trechinho, né, que faça sentido para aquele momento, para me ajudar nessa meditação, né? Sim. Porque eu sinto que, embora tudo isso bata com o meu coração, bata com os meus pensamentos, né? Eu acho que ainda no momento da meditação me falta vocabulário, né? Não para é como se faltasse vocabulário para meditar, né? É silenciar, mas é ter bons pensamentos, né? Para entrar em sintonia com todo esse universo. E ali tem tudo nesse trecho que a gente leu. Sim. Por isso que essa mensagem precisa ser gravada e ficar no YouTube, para escutar ouvindo, né? Eu tenho meditado todo dia com aquele trecho que eu gravei numa mensagem do WhatsApp. Sabe aquela mensagem que eu te mandei, né, Antônio? Aquele trechinho que é exatamente a afirmação, né? Isso. Agora, esse primeiro trecho é exatamente o que você falou, Betinha. Vou ler de novo da visão. A sua visão de um mundo perfeito, de uma vida perfeita, deve ser a do amor que abrange toda a criação. Um dar e receber sem restrição. Uma saúde brilhante e uma beleza radiante de luz de tudo que cresce e de todos os seres vivos. Uma criatividade arrebatada de todo tipo. Uma facilidade de movimentação e as viagens dos seres dependendo apenas do seu desejo. Casas prósperas e famílias felizes. E em toda a parte a manifestação da consciência divina em cada átomo. Este é o reino dos céus. Isso compreende tudo, né? Sim. E eu sinto isso assim, né? Por mais que eu sinta assim que eu tenho
que eu tenho sido assim mais positiva, que eu tenho bons pensamentos, que eu não desejo mal alheio, que eu não me sinto uma pessoa invejosa. Então, mas me falta, de fato, esse vocabulário interno, né? Esse todo organizado de tudo isso que ele falou. Perfeito, perfeito. Vocês querem silenciar um pouquinho ou alguém que mais quer falar? Betinha, eu. Oi. Não se preocupe muito com retórica, não. Ao invés de você ter os argumentos corretos para essas questões, quando você ouvir mais uma ou duas vezes, só sinta isso. Imagine você vivendo já nessas condições, não você unicamente, mas todas as pessoas vivendo dessa forma. Porque se nós deixarmos a mente entrar demais nesse processo, a gente acaba, ao invés de ficar tudo mais claro, a gente corre o risco de embotar o processo. Então sinta, feche os olhos, alivia sua mente e sinta que você já vive em todas essas características que são narradas aí, como o Christian leu pela segunda vez. Porque o contato mais profundo não é o contato verbal, é o contato do coração, né? Pro coração. Então, se você já coloca isso no seu coração, já sente, né? E já agradece por isso, você está irradiando isso de uma forma que nenhuma eloquência, nenhuma cátedra, né? Nenhum catedrático vai conseguir fazer. Experimenta dessa forma depois e me fala. Uhum. Alguém mais sente de falar? Ou de Essa parte também que fala aqui, né? O primeiro e o segundo tópico aqui para a gente experimentar, né? Antes de qualquer coisa, a orientação da consciência divina. E o primeiro e o segundo tópico, como membro do reino dos céus, eu meditarei e tal. E no segundo, ele também fala deixar qualquer pensamento de inveja, preciso lembrar. E quando a gente pensa assim que a gente não está recebendo, né, o que a gente pediu, né, para mim, nessa parte ficou assim, mais simples, assim, tá bem explicadinho aqui, mas eu vejo isso assim como fé, né? A fé é entregar, né? A gente saber que vai acontecer, a gente ter certeza que vai acontecer realmente o que a gente necessita, o que a gente pediu, né? Aquilo que o nosso coração está precisando. E às vezes a maioria das vezes, a gente não entrega de todo, né? E acreditar realmente, né? Entrar nessa meditação e acreditar seria tudo, né? Seria assim o ápice assim de você ficar tranquila na vida, né? Você sabe que vai acontecer, não precisa esperar, né? Fica calma aí que você pediu, né? Que você manifestou vai acontecer. E como você falou, foi muito forte mesmo esse texto, assim, deu uma mexida, assim, uma vibração. Eu não sei nem se já estudou essa parte. Eu acho que foi o dia que eu não participei e eu acho que eu não ouvi, ou então eu já esqueci tudo, porque para mim parece que veio tudo pela primeira vez, mas entrou assim de uma forma tão fácil, de tão fácil entendimento, que a vibração foi forte mesmo, Christian. Você não estava presente, que eu lembro que mas você ouviu a gravação que foi gravada via áudio, porque só consegui salvar o áudio, né?
E você fez os comentários, inclusive. Eu lembro dos seus comentários, alguns assim. Olha para você ver, eu entrei tanto na sua leitura aqui que para mim é como se eu estivesse lendo a primeira vez, assim, isso. Um texto muito forte mesmo. Sim. Quando a gente ouve de novo, a gente sempre escuta mais com presença, né? Isso para todo mundo, né? Isso é normal, né? Quando a gente, por isso que pede para ouvir uma, duas, três vezes, né? Que vai realmente absorvendo cada palavra no teu coração mesmo. Vai absorvendo cada vez mais. Obrigada. Patinha, quer falar alguma coisinha? Tá tranquila? Tô assim em êxtase com as palavras. É maravilhoso mesmo, Christian. E assim, a importância de silenciar e de ouvir, né? A gente tem que olhar e olhar, o olhar da gente para o mundo, para as pessoas, tem que ser um olhar amoroso, um olhar assim do Criador. Nós temos a centelha divina, então a gente tem que olhar o outro com esse amor, sem julgar, né? Silenciar muitas vezes, e silenciar para a gente mesmo, nossos pensamentos, mas eu concordo, eu pensei a mesma coisa que o Antônio, às vezes a gente fica tentando verbalizar e o mais importante é o sentimento, né? O que a gente está sentindo. Então, até assim, ouvindo esse texto agora, eu não sei nem colocar em palavras assim o que deu para sentir, porque é uma coisa tão, tão forte que em palavras não dá para expressar. É a perfeição, né? Se a gente conseguisse pegar esse texto e colocar em prática, eu acho que seria perfeito. Nossa vida seria... Realmente, aí a gente ia treinar o reino de Deus, né? Que está em nós, que está aqui, porque Jesus veio trazer aqui, o reino de Deus está aqui, né? É um estado mental. Então, a gente tem que pôr isso, assim, e eu acho que mais em sentimentos do que em palavras, porque eu acho que as palavras às vezes faltam para poder expressar isso, essa grandeza, né? Esse amor que a gente não consegue colocar em palavras, assim, é um sentir mesmo, é um sentir. Eu achei muito lindo mesmo. Amei ouvir todos. Muito bom, Paty, gratidão, gratidão. Alguém mais quer se manifestar? Deixa eu ver aqui, a gente tem 6 minutinhos aqui antes da sala, de trocar de sala, e aí a gente vai entrar no assunto sobre Telos, que é uma civilização, para quem ler o livro, né, que já vive exatamente nisso, né, já vive exatamente com todas essas palavras faladas aqui, né, quando lê o livro você percebe o amor que irradia ali, né, então a gente vai falar rapidamente assim, porque vamos ter 1 hora para falar, né, mas vamos falar o que for possível e o que for orientado aí para falar depois. Então eu vou encerrar essa primeira parte com a oração das cartas, pode ser? Pode sim, por mim sim. Então vamos lá, fechar os olhos.
Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Gratidão, meu Pai. Vamos mudar de sala? Temos 2 minutinhos, aí a gente já parte para a nova sala. Vou dar pausa aqui na gravação e Ok. aí já envio já para vocês. Tá bom, obrigado. Até daqui. Pronto, estamos de volta. Alguém quer fazer algum comentário ou vamos começar a falar sobre os intraterrenos e telos? Antônio, tá me ouvindo? Positivo e operante. Então tá bom. Você tem, não, eu vou estar falando aqui, né? Você também tem um bom conhecimento aí sobre os intraterrenos, né? E assim, é até legal falar, assim, porque o meu conhecimento, eu não tenho conhecimento profundo sobre os intraterrenos, tá? Todo o meu conhecimento que eu tenho é baseado basicamente nesse livro e depois alguns textos que eu escutei depois, alguns áudios que eu escutei depois, né? Esse livro eu estudei um pouco ele, porque foi um livro que me tocou muito. Na verdade não é um livro, né? É uma coletânea, né? Tem livro 1, livro 2, livro 3. O livro 1 ele fala sobre a cidade, sobre as revelações da Nova Lemúria, né? No livro 2 ele começa a falar sobre... O livro 2 e o livro 3 ele fala muito sobre ascensão de consciência. Então ele começa a falar muitos tópicos para ajudar na ascensão da humanidade. Tem um livro próprio que chama Ascensão também, que também faz parte da coletânea. Tem um livro que fala também que é uma canalização sobre os animais também. Também tem um livro. Para quem quer ver a coleção inteira, entra no site da editora Almenara, que ela tem todos os livros ali, ela tem toda a coleção, né, dos livros de telos, ela tem ali no site dela, né? Então vou começar a falar um pouquinho até para a gente ver de onde veio o livro, né? E vou assim mais para fala bastante dos intraterrenos no livro, né? Bastante assim, né? Conta um pouquinho da história, ele não aprofunda. Né? O meu primeiro contato foi através desse livro, que foi em 2020, 2021, foi durante a pandemia que eu tive esse contato. Porque como é a mesma editora que vendia Cartas de Cristo, e sempre falava desse livro de telos, e um dia eu tive a curiosidade de olhar, e quando eu comecei a ler, assim um pouquinho, ouvi uma live da Solange, né, que é a editora
que a dona da editora Almenara, aí ela falando sobre telos, aí me encantou o que ela falou e foi onde eu comecei a buscar sobre a leitura. Mas a autora do livro, Aurélia Louise Jones, para vocês conhecerem rapidamente a origem do livro, né? Ela tinha a sua vida normal, né? E ela começou a receber algumas informações, né? Em meditações, tudo mais. E veio uma orientação muito clara que ela devia largar tudo que ela tinha e se mudar para o Monte Shasta. E ela foi lá induzida por Saint-Germain, né? Ela teve um contato com Saint-Germain, que é um mestre ascenso. E lá ela passou por 3 anos morando nos arredores do monte, caminhando lá nas montanhas, nos locais que são maravilhosos, são locais sagrados. E que ela teria um trabalho para fazer, né, quando ela foi para lá. E durante 3 anos não vinha nada. E ela começou, depois de 3 anos, ela começou a questionar, né, por que não estava vindo. E aí foi onde as informações começaram a chegar para ela de novo, que ela estava sendo preparada para receber uma série de informações que iam ajudar na ascensão de consciência da humanidade. Então foi onde ela recebeu a canalização dos livros, né? Que ela começou a escrever e esses livros saíram aí para todo mundo, né? Então, bom, primeiro, assim, queria falar um pouquinho até se o Antônio quiser falar, fica à vontade, né? Quem são os intraterrenos, né? Na realidade existe uma terra embaixo da terra. Né? A terra não é só terra, né? Como se podia falar assim, né? A parte interior. Na verdade, ela chamam até de terra oca. Ela tem uma série de túneis, né? Que levam para essas cidades intraterrenas, mas mesmo que uma pessoa normal ache esses túneis, não vai conseguir ver nada, porque essas civilizações existem numa dimensão diferente, né? Então, a história do livro, né, a história de Telos, e por que foi falado para falar de Telos aqui hoje? Exatamente como eu disse anteriormente, né, Telos já é uma civilização que residia na superfície e eles destruíram o planeta. E uma parte dessa civilização, uma ínfima parte dessa civilização, conseguiu a autorização para se refugiar para baixo do planeta, para não ser invadida pela inundação que aconteceu no planeta, no continente de Lemúria, né? Então, como foi essa história original, né? Há 12 mil anos atrás, né, que foi quando teve o afundamento de Lemúria, na realidade a cidade, isso se remete a muito antes, né? Há cerca de 25 mil anos atrás, a Terra era dominada, era feita tinham 2 grandes continentes. Um era Lemúria e o outro era a Atlântida. E tinham outros continentes menores, que tinham várias outras civilizações, mas que não estavam tão avançadas em termos de tanto espiritualmente como tecnologicamente, como essas 2 civilizações. Os Lemurianos e os Atlantes, eles viviam já a Terra era um planeta de 5ª dimensão, né, há 25 mil anos atrás. Só que eles começaram, né, quando começou a ter aquela queda da consciência, o ego começou a falar, né? E os Atlantes, eles queriam que as civilizações menores fossem, na realidade, elas fossem que elas seguissem, né, fossem dominadas pelos Atlantes e pelos Lemurianos. E os Lemurianos eram contra isso, né? Eles achavam que cada civilização elas tinham que ter o seu próprio ritmo. O que contam alguns espiritualistas, pessoas que estudam essas civilizações, a Lemúria ela era totalmente feminina, né? Era uma dominação mais feminina. E eles tinham um avanço espiritual muito grande. E Atlântida, eles tinham um avanço tecnológico muito grande. E eles queriam dominar as outras civilizações, os Atlantes, as outras civilizações menores. E Lemúria era contra. E essas 2 civilizações entraram em guerra, Lemúria e Atlântida. Eles já tinham na época uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje aqui no planeta. Eles já tinham um domínio muito grande sobre os cristais, então eles tinham também o domínio sobre toda a parte de armas nucleares, tá? Então eles tinham todo o domínio das tecnologias nucleares.
E eles começaram em guerra, então o uso de guerras nucleares foi uma guerra que durou milhares de anos e ela acabou sem nenhum vencedor. Só que quando acabou a guerra, veio a lei do retorno, né? Veio a informação para os sacerdotes que eles iam ter as consequências disso, porque toda a estrutura do planeta foi afetada e ia ter uma catástrofe que ia afundar o continente lemuriano e o continente atlante. E eles foram informados disso tudo, né? Então os lemurianos, eles eram uma civilização, os corpos deles, eles eram muito parecidos com os nossos, só que eram bem mais altos, eles tinham em torno de 3.000 metros de altura, e eles tinham... e eles viviam em torno de 25 a 30 mil anos. E se a gente parar para estudar a Bíblia antes do dilúvio, estudar pessoas como Matusalém e outros seres que viveram lá, você percebe que esses seres viviam mais de 1000 anos realmente, eram seres que tinham vida muito longa, né? Isso relatado na Bíblia, né? Então foi relatado para os lemurianos que eles iam afundar. O continente de Lemúria ficava onde hoje é o Oceano Pacífico. E algumas partes que ainda são visíveis do continente de Lemúria é o que a gente vê hoje como o Havaí, uma parte da costa do Canadá e da costa dos Estados Unidos, que engloba toda a Califórnia, inclusive. Também a região da Nova Zelândia fazia parte de Lemúria, uma parte da Austrália, as ilhas Fiji, tudo isso fazia parte do continente lemuriano. E aí quando eles receberam a informação que iria afundar, eles prepararam todo o continente deles e receberam uma autorização de uma civilização já intraterrena, que são os hiperboreanos, que eles habitavam numa cidade chamada Shambhala Menor, que era uma subcapital desse reino de Agartha, que era todo um reino intraterreno que já existia com civilizações de quinta dimensão. Quem já habitava esse reino de Agartha? Todas as civilizações praticamente que viveram na superfície e foram ascendendo para uma quinta dimensão, eles iam migrando para o interior da Terra e passaram a viver no interior da Terra. Então os hiperboreanos é uma civilização mais antiga ainda, que vivia na região da Antártida, no Polo Norte. E eles eram era a civilização mais avançada dos intraterrenos, e qualquer autorização de pessoas que quisessem viver lá embaixo precisava passar por eles. E eles autorizaram a Lemúria a migrar os seus templos, a migrar toda a sua biblioteca, todo o seu conhecimento lá para baixo do Monte Shasta. E foi onde eles começaram a construir a cidade, preparar a cidade de Telos. A civilização de Lemúria tinha em torno de 25 milhões de habitantes, e eles construíram a cidade de Telos para que lá captasse 200 mil pessoas. E quando veio o afundamento, ele veio alguns milhares de anos antes do previsto. Só que os sacerdotes foram informados e eles avisaram algumas pessoas, e essas pessoas começaram a migrar para o Monte Shasta, e conseguiu sobreviver 25 mil lemurianos que foram para baixo do Monte Shasta. No livro relata todo como foi essa parte do afundamento de Lemúria, que foi uma coisa muito grande, e eles falam que os lemurianos, inclusive, não os sobreviventes, tá? Mas os que morreram no afundamento, eles continuaram o seu processo encarnatório aqui no planeta, assim como a Atlântida, que afundou em torno de 2.000 anos depois. Também tem cidades com sobreviventes de Atlântida, que fica na intraterra. O livro não entra em detalhes, mas uma das cidades, a gente até falou nos estudos, o Antônio citou ela, que é Posside, que fica embaixo do Mato Grosso, aqui no Brasil. O livro relata que existem 120 cidades-luz hoje, cidades intraterrenas. 4 são lemurianas, 2 são atlantes, e as outras são de diversas outras civilizações que residem na intraterra. Esse povo hiperboreano, eles continuaram sua ascensão. Hoje Shambhala, que era a antiga capital de Agartha, é uma cidade que já não existe mais. Ela é totalmente etérica. Ela hoje está em 7ª dimensão aproximadamente. Ela ainda existe, mas totalmente etérico, né, no reino etérico. E a capital de 5ª dimensão de todo esse reino de Agartha hoje é Telos, que é onde reside esses sobreviventes de Lemúrias. Tem inclusive seres que residem lá que ainda são sobreviventes. São pessoas que, como eles falam, quando você chega, eles passaram por um processo muito duro depois que a cidade foi
esses sobreviventes, esses 25 mil, passaram por um processo muito duro, porque eles precisavam ascender, e eles passaram por provas, expiações, por muito sofrimento para tirar tudo aquilo que eles carregavam, né? E eles foram aos poucos, eles migraram já para uma quarta, logo que eles foram para lá, eles já passaram por uma quarta dimensão, né, que é a dimensão espiritual, mas ainda passando por toda uma fase de construção, passaram por muitas privações, e aí até eles conseguirem ascender para a quinta dimensão, e depois que eles ascenderam, hoje eles fazem todo um trabalho para manter a chama da Terra, para manter a chama acesa, né, essa chama de ascensão. E eles estão hoje, a missão deles como civilização é ajudar a humanidade a ascender a consciência. Então eles contam que lá em Telos vive animais que foram extintos aqui no planeta. Na realidade eles não foram extintos. Os poucos sobreviventes, eles receberam autorização, se elevaram para uma quinta dimensão, e hoje eles vivem tudo nas florestas que tem na cidade de Telos. A cidade de Telos é uma cidade que tem 5 níveis de altura, sendo que o 5º nível são florestas. Lá tem as sequoias gigantes que foram exterminadas, que foram praticamente exterminadas, né? Ainda tem um pequeno reduto nos Estados Unidos, mas tem várias espécies de árvores que foram extintas do planeta, que hoje tem lá. Vários tipos de animais que não existem mais estão vivendo ali naquela região e vivem em total harmonia. E lá, inclusive, os animais, eles não são mais carnívoros, eles são todos, eles se alimentam de plantas e vegetais. Lá não existe mais o canibalismo de animais, né? Nem de seres humanos, né? Nem de seres, né? Na realidade, eles cuidam de toda a alimentação deles, é uma alimentação muito sutil, né? Eles têm um local que faz todas as plantas, tudo aquilo que eles cuidam, que faz todo o cuidado do reino, né? Então, quando a gente lê esse trecho do reino dos céus: em cada canto do mundo a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimentos para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito, e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. É exatamente a maneira que eles vivem. No livro relata como vivem as crianças de Telos, como são os relacionamentos em Telos, como funciona toda a vida em Telos, que é uma vida de quinta dimensão, que é um espelho, né, um exemplo do que vai acontecer com a humanidade. Que agora chegou o momento da superfície da Terra se elevar para a quinta dimensão. Então todo o nosso planeta vai virar um planeta de quinta dimensão, e o livro fala também que nesses tempos que a gente está vivendo, muito em breve, vai haver de novo o contato entre os lemurianos e não só os lemurianos, mas toda essa civilização entre a Terra vão se tornar visíveis para todos nós que permanecermos no planeta nessa consciência mais elevada de quinta dimensão. E eles vão ajudar muito nessa transição para as pessoas que ficarem. Então, tem muitos lemurianos e atlantes encarnados hoje em dia, que passaram por todo o sofrimento do afundamento de Lemúria e de Atlântida, que passaram por todo esse processo de 10 mil anos depois, que viram a Terra voltar a ser pré-histórica. Então tudo aquilo que é narrado da Terra, da pré-história, dos homens da caverna e de toda a evolução que começou a acontecer com o planeta, vários dos seres que habitavam ali eram pessoas que fizeram a Terra sofrer e passaram por tudo isso, fora várias outras civilizações que vieram para cá para passar por esse processo novo que a Terra passou, dizem que é a quinta, essa civilização hoje que existe aqui na superfície é a quinta civilização humana, né? É a civilização que precedeu os lemurianos e os atlantes, que foram a quarta civilização terrena. Para ter ideia, aqueles hiperbóreos que residiam lá no Polo Norte, eles foram a segunda civilização da superfície. Que aí, quando o planeta passou por uma outra catástrofe e tudo mais, né, eles foram para a intraterra. Então, depois que Lemúria, que Atlântida afundou, a Terra passou por uma era glacial muito forte, que aí é onde foram extintos os dinossauros, tudo mais. A era glacial veio por causa da situação que estava o planeta. O planeta viveu numa escuridão muito, muito grande durante alguns séculos, né, até milênios, até pintou da superfície de novo.
E por isso passa toda também a história de Noé. Noé era um Atlante que sobreviveu também, né? Ele sobreviveu, foi intuído para ele fazer a arca. Ele não foi o único sobrevivente, né, de Atlântida, mas foi ele um dos responsáveis por dar origem a toda a humanidade que está presente hoje, né? A humanidade carne e osso, podemos dizer assim. Mas a história de Noé é muito contada porque Noé vivia naquela região, porque a gente conhece a história da Bíblia, que é narrada no Velho Testamento, né? E é do povo judeu, tudo mais. É quem deu origem àquela região. Mas se fosse só Noé o sobrevivente, não existiriam negros, asiáticos, indígenas e tantas raças diferentes habitando no mundo. Foram vários sobreviventes que tiveram habitando vários cantos da Terra, e essas pessoas foram dando origem a toda uma civilização, né? Então, quando a gente fala em pirâmides do Egito, quando a gente fala em os templos maias, os templos incas e muitas coisas que surgiram, tudo isso é herança dessa época, ainda do passado, de Lemúria, de Atlântida e tudo mais, né? Tudo isso é herança de toda aquela época, né? Alguns estão em territórios que eram atlantes, outros em territórios que eram lemurianos, mas tudo isso foi construído naquela época que tinha uma tecnologia não explicada, né? Naquela época o planeta vivia totalmente em harmonia muito antes das guerras, né? Ele vivia totalmente em harmonia com os extraterrestres, né? Então aqui viviam pleiadianos, aqui viviam gente de Alfa Centauro, viviam sirianos e viviam vários outros que ainda residem no planeta, também em civilizações intraterrenas e que ajudam no processo de evolução da humanidade. Tem cidades intraterrenas até embaixo dos mares, né? Que ajudam no controle das águas, né? Então, quando o Antônio fala muito aí dos seres débicos elementais, todos esses seres, acredito que vivem em total comunhão com esses outros seres e cuidam de toda a estrutura do planeta. O que relata no livro de Telos é que o nosso planeta não foi destruído, porque existe uma gama de seres cuidando de toda essa parte do reino vegetal, do reino, para poder que tudo isso ainda flua, porque ia chegar o momento de ascensão do planeta como um todo e essas civilizações atuam em conjunto, tá? Então, a civilização de Telos, ela fica embaixo do Monte Shasta, essa civilização que é relatada no livro. Lá começou com 25 mil lemurianos, hoje lá residem 6 milhões e meio de pessoas, 6 milhões e 500 mil almas estão lá residindo nessa civilização de quinta dimensão. Eles são totalmente parecidos com nós, só que muito mais altos, com 2,15 metros a 2,40 metros de altura. Eles falam que não é à toa que a humanidade está aumentando a sua estatura atualmente, porque como a humanidade está se elevando, faz parte dessa elevação da humanidade também aumentar a sua estatura. Então isso vai progredindo e a gente deve chegar na altura aí, média de 2,15 metros a 2,40 metros. Inclusive os que ascenderem, eles falam que muitas pessoas que vivem no planeta vão ascender em vida, agora nessa fase. Isso, inclusive, o Vital Froese fala em vários textos dele, quando ele fala sobre a ascensão planetária, né? Que algumas pessoas vão acabar ascendendo com esse corpo, o corpo vai se utilizar, tudo mais. E quando eles não envelhecem, né? As pessoas lá têm 10 mil, 15 mil anos de idade, com aparência de 40 anos de idade. Então, eles chegam num estágio de maturação que praticamente o corpo fica num estágio praticamente congelado, né? São corpos de luz muito sutis. Eles conseguem sutilizar o corpo deles até para a terceira dimensão, se eles quiserem, mas eles fazem isso só com pessoas que estão prontas para ver eles, né? Que já estão numa terceira dimensão, mas já praticamente se elevando para uma quinta dimensão, né? Então, e eles relatam exatamente como que é toda essa vida, né? Então, por que foi falado para falar sobre isso hoje? Eu não sei, eu estou falando o que está vindo aqui no meu coração, o que está vindo aqui para contar para vocês, para falar do que está vindo na minha mente, para ir falando sobre essas civilizações. O livro fala em detalhes de tudo isso que eu estou contando, né? Conta como foi o afundamento, como ressurgiu. Tem inclusive uma canção que foi tocada no afundamento de Lemúria. É engraçado o modo de falar, né? Que lembra que no dia do afundamento de Lemúria,
a cidade afundou em uma noite. Foi uma noite de afundamento, eles botaram toda a civilização para dormir, como se tivesse tomado um sonífero, só ficaram acordados os sacerdotes, que eles falaram que não iam se refugiar para Telos, eles queriam permanecer junto com a civilização, e eles ficaram entoando um cântico para que não ficassem tantos traumas naquelas almas que iam continuar seu processo de evolução aqui no planeta. Mas todo mundo que viveu que viveu esse afundamento, né? Tem muitas pessoas que você ouve aí pela internet, quem começa a ouvir sobre esse assunto, que sonham com ondas gigantes, sonham com afundamento, sonham com muitas coisas, pessoas que têm muito trauma de mares, né? São pessoas que talvez tenham tido algum tipo de vida lá, mas que várias dessas almas agora, como eu falei, já estão aqui exatamente para continuar e concluir o seu processo de ascensão para esse reencontro, né? Então todos nós que estamos aqui nessa sala, todos nós temos alguma ascendência, talvez alguns são sobreviventes, são almas antigas da Terra que tiveram que passar por todos esses 10 mil anos de processo evolutivo de novo, porque fizeram muita coisa errada lá atrás, então fizeram muitas coisas e passaram por tudo isso, né? Porque veio a queda, veio a perda de consciência. Foi naquela época a gente tinha as 12 fitas do DNA ativo, e quando veio totalmente a queda de consciência, inativaram essas fitas para que o ser humano não usasse o conhecimento que ele tinha de uma maneira destrutiva. Ele precisava aprender de novo para que ele aprimorasse o seu coração, para que ele pudesse passar por esse processo de ascensão. E a gente está vendo aí que muitos seres aí realmente não aprenderam isso, né? De onde são esses seres a gente não sabe, se são daquela época ou não, mas muitas pessoas que têm muita vocação para a guerra ainda são seres que vieram principalmente de Atlântida, mas que infelizmente não atingiram um ponto chave de evolução. Mas aqui vivendo entre nós tem a maioria que vive aqui no planeta hoje são seres oriundos praticamente de Lemúria e de Atlântida, mas na realidade ninguém veio do planeta, nenhuma alma veio daqui, todo mundo veio de fora. Alguns de Sírios, outros das Pleiades, outros de Arquituros, e cada um teve aqui o seu processo inicial para passar por tudo isso. Alguns vieram depois do afundamento, então não viveram essa parte de Lemúria e de Atlântida, vieram para a Terra depois para fazer o seu processo de aprendizagem na terceira dimensão aqui no planeta, né? Mas muitos são seres antigos que vieram dessas civilizações, né? Inclusive, assim, o que chega para mim é que eu vivi muita coisa lá atrás, né? Então e passando por tudo isso aqui. Mas é por isso que essa minha conexão muito forte, tanto com o Monte Shasta, como com essas coisas que são faladas nesses trechos. Mas é isso, gente. Eu metralhei vocês com um monte de coisa, um monte de informação. Para você que para Beth e para Marcinha, principalmente, isso é um assunto novo, né? Não sei para a Paty se é novo ou não. O Antônio tem conhecimento aí de vários outros. Tem muita gente que a Bruna eu sei que também tem bastante conhecimento sobre isso, né? Alguns conhecimentos sobre a intraterra, mas tem várias pessoas. Tem um cara, Newton Schultz, uma vez fez uma live no Paranormal Experience, e eu acho que ele fala também algumas coisas, ele fala muito sobre isso, e só que ele fala da intraterra de uma visão já bem diferente. Ele fala de todas essas civilizações antigas que vivem lá. Ele fala que na intraterra vive todos os habitantes antigos da Terra. Ele fala que lá tem desde seres já numa dimensão muito elevada, né, de até 9ª dimensão, que foi o primeiro humano, né, aqui, o primeiro ser que viveu no planeta, das primeiras raças que viveram aqui. Depois tem a segunda raça, que inclui os hiperbóreos. Depois teve a terceira raça, teve a 4ª raça, que inclui os Atlântidas e os Lemurianos, né? Os Atlantes e os Lemurianos. Então, lá vivem Incas, lá vivem Hindus, lá vivem os Maias. Quando contam aquela história de Machu Picchu, quando ela ia ser invadida, aquela região, quando chegou toda a colonização dos espanhóis, e falam que de repente, do nada, uma civilização desapareceu. Na realidade, não foi que desapareceu, eles receberam autorização e passaram a viver na intraterra. Então, tem uma cidade chamada Cusco também. Tem Cusco aqui no planeta, né, no Peru, e tem uma cidade chamada Cusco também na intraterra, onde vivem a maior parte desses habitantes aí que são responsáveis, aí são os guardiões
daqueles templos sagrados que existem também naquela região lá do Peru, né? Então tem vários templos sagrados hoje que tem na região do Himalaia, tem na região da Índia, tem na parte do Egito. Então tem vários locais aí que existem esses tipos de civilizações. Mas, bom, falei demais aqui, agora quero que vocês perguntem, vocês falem. Antônio, se quiser falar alguma coisa, pode falar também, fica à vontade, tá? Mas eu falei aí o que veio no coração para falar. Vocês estão tão quietinhos que dá até medo de eu estar falando sozinho aqui. Não tá falando sozinho não, Christian. Não tá não. Tá todo mundo ótimo. prestando atenção. Tá maravilhoso o assunto. Pode falar Isso. que tá muito bom. Pode continuar. Eu vou deixar mais para perguntar. Na verdade, assim, não tem muito. Assim, o que eu falei assim, é um básico para a gente entender um pouquinho o que seria isso, né? O importante, eu acho que assim, é a gente entender que isso existe, que isso é real. E não é numa live de 1 hora que a gente vai conseguir falar sobre tudo, né? Mas para quem quiser, mas agora assim, é uma coisa para ser estudada mesmo, né? Mas quem quiser pode perguntar, fiquem à vontade aí, podem perguntar, Antônio quiser comentar também, quem tiver algum conhecimento quiser comentar, fica à vontade. Tem muitos Christian, mistérios. de Lemúria, eu sei, assim, eu sei bem pouco nada, eu acho que eu não sei nada. Eu acho que eu só ouvi falar, mas muito assim, remotamente, ou não sei se você, desde que a gente começou, que eu ouço você falar de Lemúria, e se eu penso que eu já conheço Lemúria antes, sei lá. Mas de Atlântida, né, a gente já ouviu falar, já, né, dizem que existiu, ela não existiu, então tem desenhos, filmes, músicas, né, sobre Atlântida, então a gente já vai fazendo essa comparação. Lemúria eu nunca tinha ouvido falar, então para mim é um assunto bem novo. De Atlântida eu já li um livro, mas não é um livro de história, né, é um livro psicografado, que eu já até esqueci a história também, mas conta certinho também como era a vida de lá, né? O povo era muito bem mais inteligente que somos, né? Bem mais avançados, né? Que nós, né? E eu achei bem legal. Vou procurar conhecer mais sobre os lemurianos, que é um assunto que assim, quer dizer, vários assuntos me chamam a atenção, né? E esse eu achei que foi legal. Vou querer conhecer mais. Vou começar a procurar coisas para ler. O motivo de trazer isso aqui, esse assunto, né, falei, por que foi intuído falar de Telos, né? Por que foi visto essa informação? E na realidade foi exatamente porque tem tudo a ver com a mensagem final de Cristo mesmo, né, no livro 2. Como será a nossa vida, como sabe quando quando lê o livro, e realmente quando eu li, nossa, eu me encantava, porque tipo, exatamente a visão que Cristo passa aqui na carta 2 pra gente, como é a vida deles lá. Então, nossa, é algo surreal, né? A viagem, eles viajam por Merkabas, né? Você praticamente teletransporta seu corpo para onde você quer ir. Se você quer ir para outro planeta, outro lugar, você vai, né? Inclusive, lá no Monte Shasta, né? Tem várias... Quem procurar as fotos vai ver que tem muitas nuvens, eles fazem várias nuvens em cima fazem não, né? Surgem várias nuvens em cima do monte, né? Porque embaixo do Monte Shasta, além de existir a cidade de Telos, lá existe lá é onde vários mestres ascensos que ajudam no planeta, eles têm a sua morada, podemos dizer assim, né? O seu reduto, né? Inclusive o mestre Saint-Germain reside ali embaixo, né? Ele é o principal reduto, ele é um dos guardiões ali, né? Então tem vários outros que vivem em vários locais, né, do planeta, né? No livro fala muito de uns que vivem no Himalaia, outros que vivem lá no Peru,
né? Vários mestres ascensos. E dentro do Monte Shasta tem um local que é como se fosse um aeroporto de naves espaciais, digamos assim, né? De OVNIs, que eles entram por cima do monte, né? Porque o monte é neve, ninguém consegue escalar, né? Ele entra por cima do monte e eles vão lá embaixo no subterrâneo do planeta. Então é um local de acesso para vários seres de fora do planeta ali, né? Inclusive os habitantes da Intraterra, eles têm as suas próprias naves, né? O pessoal de Telos tem várias, quase todas as cidades luz, elas têm as suas próprias naves que elas podem fazer as suas viagens interestelares, né? Então é um assunto bem profundo aí para estar lendo, né? Fala um pouco, fala Beth, pode falar. Não, eu assim, ainda tudo isso é muito novo, assim, para mim, né? Mas você falou que eles têm, assim, uma facilidade grande de se transportar, né? Uhum. Para outros planetas. Eles saem de lá, desse mundo onde eles vivem, né? Da Intraterra, para aqui, para a Terra? Sim. Mas e aí, tipo assim, como eles são de outra dimensão, a gente não tem a percepção deles. Não tem. É como se eles como se eles estivessem aqui. Quem talvez tenha aí uma visão mais desenvolvida, pode ser que veja, né? Mas, então, eles transitam entre a gente também? Então, eles falam que quem tem uma clarividência bem apurada, quando vai no Monte Shasta, consegue ver tudo. Consegue ver tudo isso, né? Mas esses seres, eles transitam por lugares, eles não transitam, tipo, eles não vão estar transitando por São Paulo, por exemplo, não vão estar transitando por Nova York, eles transitam em lugares especiais. Sim. Ô, Christian, e você esteve lá no Monte Shasta? Tive, aham. E assim, eu já tinha ouvido você falar que tinha, eu só estava realmente confirmando. Mas assim, o que como foi isso, assim? Você... foi uma oportunidade que você teve de estar lá, ou você, quando foi aos Estados Unidos, também era um objetivo seu de estar lá? Eu já conheci o livro, tá? E aí, quando teve a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, foi para ir para a Califórnia, né? Um amigo meu estava lá, tudo mais. E pouco antes de eu sair, eu comentei com a Lê, eu falei, nossa, Lê, você parou para pensar que eu estou indo para a Califórnia, morar lá em Los Angeles, e o Monte Shasta fica na Califórnia? Aí ela falou, nossa, é verdade. E eu tive uma conexão muito forte com o livro, né? Tanto que quando eu ouvi a primeira vez a música do Afundamento de Lemúria, eu comecei a chorar sozinho. Comecei a chorar sem motivo nenhum, fiquei chorando. E porque ninguém não me sabe, não sei, tipo, veio, né? E veio essa coisa, nossa, eu devo ter alguma conexão com isso. E aí a segunda conexão que veio foi quando a Valentina descreveu para mim como era o meu mentor pessoal, um dos meus mentores. Ela descreveu ele para mim. E depois, quando eu li o livro de Telos, é a mesma descrição de um ser de Lemúria. Uhum. E depois foi confirmado que realmente um dos meus guias é um ser que reside lá. É residente em Telos, é lá de Lemúria. Mas foi depois. Mas aí quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava lá uns 6 meses, eu tinha uma vontade de ir, mas até então ficava 12 horas de carro, né? 10 horas de carro. E aí foi falado que eu precisava fazer alguma coisa, que meu propósito precisava sair, que eu tinha uma missão para fazer, que vinha coisa. A Valentina falava muito isso para mim. A Valentina é amiga da Lê que foi para Portugal? Isso, exatamente. Conheço a Valentina. E aí veio um insight, aí eu falei, a única coisa que me veio na cabeça é que eu tenho que ir para o Monte Shasta. E aí a Lê confirmou que era isso mesmo, através da mesa, das coisas.
E eu fui pra Sim. lá. Eu comecei a ter umas coisas meio surreais, de o volume do meu carro aumentava sozinho. Aí começaram a me mandar códigos numéricos. E aí e aquilo só parou quando eu tomei a decisão de ir pro Monte Shasta. E aí eu fui. E eu passei lá 3 dias sozinho. Foi um retiro espiritual praticamente, né? Eu não tive visão de seres, não tive visão de nada, mas eu tive muita sensação no corpo, mas muita, mas muita. Era como se eu estivesse passando por algum tipo de purificação. Quando eu voltei de lá, começou a chegar as mensagens que eu tinha que fazer o grupo de estudo das cartas. Foi onde eu comecei a ouvir a voz, começou a falar comigo e tudo mais. E aí a Lê foi pra lá, eu levei ela pra lá também. A Lê teve sensações milhões ali, né? Também ela voltou pro Brasil, ela só sabia que ela queria ir pra lá de novo. Tanto que ela voltou pro Brasil e aí ela foi pra lá de novo antes de eu ir embora e a gente foi pra lá uma terceira vez ainda. E demais, as sensações, a paz de espírito, o lugar é lindo demais. A gente começa a ter contato com algumas pessoas que residem lá, assim, não um contato de conversar, mas você percebe que são seres diferentes, entendeu? De espiritualmente falando, assim, é uma paz que é inacreditável. Mas esse foi o meu contato com lá, então foi uma coisa intuída. Aqui a Bruna está numa conversa paralela com a Marcinha no chat, né? Deixa eu falar aqui. Tem as cidades subterrâneas da Amazônia, dizem que é a partir de lá que a nova terra irá florescer em 1000 anos. Aí os povos indígenas que habitam sabem bem disso, especialmente os que não têm contato conosco. Aí eles estão preservando essas sementes, muitos estão buscando alianças com os povos da cidade nesse momento, além das questões atuais, o propósito vai muito além, e é por isso que eles também, e é também por isso que eles são tão atacados pelos humanos, né? Então é legal, da cidade da Amazônia eu não tinha ouvido falar. Sei que tem embaixo já ouvi falar que tem também embaixo da Serra do Roncador também tem muita coisa ali. Essa conversa delas aí que eu não estava vendo aqui, né? Mas isso a nível também de seres de outra dimensão? Sim, de outra dimensão. Nossa. Então são seres... Christian, agora talvez você ou o Antônio possa me tirar essa dúvida que veio agora. Um espírito desencarnado, ele está em outra dimensão, da mesma forma como, por exemplo, esses seres que estão lá da intraterra lá? Eu vou até pedir para o Antônio falar, mas os seres, quando eles desencarnam, no meu entendimento, tá? Antônio, me corrige se estiver enganado, eles vão para uma 4ª dimensão, né, que todos nós acessamos, né, tanto nos sonhos como quando a gente desencarna, mas não, eles estão passando ali pelo processo deles, porque quem desencarna está muito com crença, com um monte de coisa, e tem que voltar para encarnar de novo em 3ª dimensão para continuar a sua evolução. Então é uma coisa totalmente diferente aí, pelo que eu entendo. Tá, então deixa só recapitulando. Nós, encarnados hoje, estamos na 3ª dimensão. A gente vive como encarnado em 3ª dimensão, mas temos acesso até a 4ª dimensão em sonhos. E tem algumas pessoas que têm acesso em 4ª dimensão com visão, com tudo mais, né? Então, tá. E aí esses outros seres vivem em 5ª dimensão, é isso? 5ª para cima, né? 5ª, a gente fala muito em 5ª porque 5ª, digamos que é o nosso próximo passo, né? O planeta está ascendendo para a 5ª dimensão. Então, 3ª dimensão não vai mais ter aqui, nem 3ª nem 4ª. Quem não acender a consciência, quem não se elevar, não se libertar das crenças e tudo mais, vai ser convidado quando desencarnar, convidado a se retirar para outros orbes compatíveis outros planetas compatíveis com as suas consciências. E vai reencarnar novamente aqui somente quem tiver atingido esse estágio de 5ª dimensão. Que na realidade são pessoas que atingiram provavelmente aqui, né? Cumpriram todas as suas tarefas, só que morreram e aí estão ali esperando o momento deles de voltarem. A Marcinha quer perguntar e depois vou deixar para o Antônio falar, Antônio. Agora Oi? Deixa eu perguntar antes do Antônio, porque daí o Antônio vai responder. Então, quer dizer, por exemplo, a Beth fez uma pergunta que também eu estava, a hora que você estava falando, eu falei, mas esses seres são
Então, assim, por exemplo, então, os desencarnados são de quarta, mas os de quarta não poderiam evoluir, virar os de quinta e ser esses seres? Eu já fiquei bem confusa agora. Pelo que eu entendo hoje, a gente não consegue evoluir. Quando a gente morre, a gente não evolui. A nossa evolução é aqui, é na terceira dimensão. Quando a gente vai para a quarta, é passado por digamos, um refinamento para a gente voltar para cá. No processo hoje, né, de desencarne, a roda de Sansara, a gente vai para voltar. Então, mas a evolução, como Cristo fala aqui, a gente tem que atingir o nível de viver o reino dos céus aqui na Terra. O livro 1, as cartas de Cristo, ele é para ajudar a gente a atingir o reino dos céus aqui na Terra. E só atingindo o reino dos céus aqui na Terra, que vem através da gente se libertando de todas essas crenças humanas e se conectando com o nosso eu divino, é só dessa forma que a gente vai conseguir sair dessa roda de Sansara de terceira e quarta dimensão e passar para uma dimensão superior. Então isso é feito aqui na matéria. A gente tem que passar por tudo isso aqui. Então daqui eu tenho condições de evoluir e ir para a quinta e eu vou me encontrar com esses seres, por exemplo, de quinta dimensão? Sim, quando você estiver com a tua consciência totalmente purificada dos impulsos do ego, você já começa a ter acesso a tudo isso, inclusive aqui. Se você for comparar, ver o que Jesus fazia e o que vários outros mestres também fizeram, aqui mesmo no planeta, como encarnados, eles já estavam numa outra dimensão, eles já tinham acesso a tudo isso. Por quê? Porque eles se libertaram, eles acessaram tudo isso, né? Então eles já ascenderam em consciência aqui no planeta. Então esse é o nosso objetivo aqui encarnado. Esse é o propósito principal. O propósito principal das cartas é esse. Que quando Cristo fala aqui dessa afirmação para a gente fazer esse final do livro 2 e todo o livro 1 é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente se libertar de toda a escravidão do ego. Então por isso que quando eu falo muito lá no estudo, principalmente de segunda-feira, que a gente não tem que ler as cartas, a gente tem que viver as cartas e praticar a meditação e a purificação da consciência, porque é através dessas, vivendo e praticando essas cartas e essas informações, que a gente vai purificar o nosso ego para a gente poder se libertar dessa roda de Sansara, para a gente poder libertar a nossa alma e viver essa dimensão superior, que é o reino dos céus. A vida de Telos é o reino dos céus aqui na Terra, é uma outra dimensão que só existe amor, é o amor puro. Ô Christian, desculpa, eu acho que eu cortei a Márcia. Essa roda de Sansara que você menciona é a roda reencarnatória, seria isso? Isso As mesmo. reencarnações. Isso mesmo. Tá. E aí, vamos supor, a gente acessando essa quinta dimensão, a gente se libertando de todas essas crenças, enfim, fazendo essa purificação, a gente acessa essa quinta dimensão. Isso. E aí a gente vai ter vida eterna mesmo. O processo é evoluindo. Você já vive no amor, Sim. Já não existe mais doença, não existe mais miséria, não existe mais conflito, não existe mais, vive num amor puro. Claro que tem algumas lapidações ainda para ir fazendo, mas são coisas que a gente vai aprender quando estiver lá, acredito, né? E aí vai indo, até o teu corpo vai afinando, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e vai embora, né? E aí vai indo o seu processo de evolução contínuo como alma. Entendi. É uma evolução que não termina nunca. Antônio, pode falar, Antônio. Opa, tô ouvindo. Pediram aqui a sua palavra para falar sobre essa parte aí, fala um pouquinho aí sobre o seu entendimento. Sim, Antônio, queremos te ouvir. Tô falando da parte da nossa evolução para as outras dimensões? Isso. Tá. Nós, humanos e não humanos, mas encarnados dentro do corpo de carne aqui, nós estamos habitando a terceira dimensão, não é isso? Isso. E as pessoas que perdem o veículo de carne, elas vão habitar a quarta dimensão. Elas ficam lá por um período,
fazendo uma síntese de tudo que aprenderam na sua encarnação mais recente, e se julgarem, né, que não foi satisfatório, que tem algo ainda a aprender, ou se mesmo quiserem voltar para ajudar, elas ficam por um tempo, né, no que se chama erraticidade pela doutrina espírita. Sim. E depois eles, durante o sonho, né, eles de pessoas, de possíveis pais para esse ser que está na erraticidade, eles se encontram e na falta de uma palavra melhor, eles negociam, né, coordenam uma reinserção na matéria mais densa desse ser que estava fazendo a síntese. Então ele retorna, nasce de novo e vai ter uma série de experiências com a oportunidade de fazer a sua reforma íntima, de purificar sua consciência, de se tornar um ser mais dentro dos padrões, né, do que a fonte criadora espera que a gente tenha, né? E isso vai acontecendo, até que chega um dia, depois de muitas encarnações aqui nesse plano, esse ser não precisa mais encarnar aqui, né? Então o que vai acontecer com ele? Ele vai para um nível diferente, né? Onde as experiências serão mais sutis, onde ele vai viver outros tipos, né, de vivência, né? E a alma continua seu processo de evolução. Isso é maravilhoso, isso é bonito demais na conta. Mas a gente está falando de humano, né? Mas quando uma mônada desce e ela começa o seu estágio na matéria, né? Ela começa lá no mineral. A gente já ouviu falar, né, tanto na teosofia quanto no espiritismo, que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e se transforma, né, é a palavra certinha, no reino humano, né, e ela se consolida no reino humano, algo assim. Então, é sempre dessa forma, uma consciência que está habitando o reino mineral, ela não vai ficar ali para sempre, ela vai passar para um outro estágio. Depois de milênios, de eras e eras e eras e eras, aquele mineral ele começa a reproduzir suas moléculas de uma forma coordenada. Então está no momento dele mudar, ele já tem inteligência para mudar de reino. Aí ele vai passar para o reino vegetal, e ele vai ficar ali eras e eras evoluindo também. Como nós humanos aqui, nossa primeira encarnação como humano, nós somos bem mais animalescos do que na nossa 50ª, né? Então, a consciência que está entrando no reino vegetal, ela vai começar ali, ela vai se aprimorando, vai sendo cada vez, se evoluindo cada vez mais, mudando, né? De espécime, até que ela possa passar para o reino animal. Aí, além daquele início de sensações desenvolvidas, ela passa a ter a mobilidade, ela passa a ter a emoção de uma forma mais imediata, né? E assim vai. O processo de evolução, ele é eterno, ele é contínuo e ele não para. E quando a gente acha que a pessoa desenvolveu no máximo, a mônada dela chama ela e mais 7 ou 12 almas, e todas aquelas juntas ali formam um núcleo, né? Onde todas compartilham das experiências, das vivências umas das outras. Então isso não tem fim. Vai continuar e a gente vai crescendo, e vai evoluindo, e vai evoluindo. Um dia teremos um logos planetário, depois um logos solar, depois um logos do sistema, depois um logos galáctico, e assim vai saber onde vai dar. Até que retornarmos a nossa origem primordial.
Respondeu, Marcinha? A única, só para fazer um adendo, do dificultador aqui do planeta, né, desse processo todo, e aí já é uma história que não dá pra gente entrar em detalhes aqui, é que tem seres que entraram no processo todo e meio que criou um processo de dominação da humanidade. Então o véu de esquecimento ele é muito forte, então isso dificulta a gente evoluir, e aí esses seres vieram para dificultar todo o nosso processo aí. Eu falei assim, de forma mais resumida possível, o processo como ele seria sem intervenções, né? Isso. Mas dentro desse processo existe uma série de intervenções que nós sofremos todo o tempo, porque, por exemplo, uma pessoa, um Zé, igual o Antônio, por exemplo, o Antônio tem mais de 600 encarnações nesse planeta. Sendo que um mentor disse para não passar, se for fazer regressão, não passar da terceira, porque o que eu veria lá que eu era capaz de fazer, ele poderia me deixar muito mal nessa. Então tem muitas coisas que a gente tem, e tem de desafio em nós mesmos, e tem também muitos desafios que nos são impostos, como o que o Christian falou, né? De outros seres que dificultam esse processo que eu descrevi. Marcinha, você deu para Antônio, essa parte que você falou, eu entendi perfeitamente, porque faz parte da minha zona de conforto de conhecimento, né? Sim. Eu só quis dizer assim, então assim, isso é um processo que acontece com nós humanos. Então, esses outros seres, para eu entender esses outros seres, eu posso classificar-eles como não humanos, uma outra raça, por exemplo, dos planetas, todos os planetas que existem no universo. Seria isso? Esse pessoal. Esses que o Christian mencionou. Isso. Sim, são seres diferentes. Seres diferentes. Sim, aí eu consigo entender. Porque o que acontece? Tem civilizações que evoluíram muito no conhecimento, não espiritual, mas das suas capacidades, né? Por exemplo, nós rimos, né? A maioria de nós ri quando se fala em telepatia. Isso é tudo. Só que tem civilizações que têm essa capacidade de uma forma muito natural. Só que, ao mesmo tempo em que eles desenvolveram essas aptidões, né, que nós temos suspensas, eles não desenvolveram a sua parte espiritual. Muito pelo contrário, eles se jogaram no abismo, né? Então, como que esses seres fazem para existir? Eles fazem com civilizações que não se conhecem, que não têm autoconhecimento, que não sabem as suas potencialidades, que não desconhecem absolutamente tudo do que o livro Cartas de Cristo disse que nós somos capazes de fazer. Esses seres, eles vêm para morar com essas civilizações, e a forma como eles se alimentam é exatamente como com medo, as baixas frequências que se aproximam máximo da materialidade, né, como a frequência sexual, por exemplo. Você vê que a questão sexual no mundo hoje, ela foi perdendo o controle, né? Quanto mais baixo for o nível sexual, mais alimento esses seres têm. E não é uma raça só, são muitas raças. Mas eles são verdes de antena e 3 dedos? Não, eles têm uma essência deles. Eles, quando querem trabalhar numa civilização como eles fazem com a nossa, eles não ficam só na 4ª dimensão. Eles encarnam em um corpo dessa civilização que está se acabando, né? Eles têm lá um corpo também, para eles poderem utilizar. Aí eu já não sei se eles vivem a mesma média que um humano normal, mas
Eles estão lá do outro lado e aqui também. Por Antônio, isso eles dominam. Antônio, desculpa. Oi? Eu vou precisar cortar, que falta 2 minutinhos para a sala terminar. Vamos abrir mais 15 minutinhos para a gente poder concluir tudo? Aí você conclui lá também todo o seu raciocínio. Sim. Aí. Pode ser? Sim, pode. Então Claro. eu vou mandar outro link lá. Vou mandar outro link, tá? Tá bom. Aqui. Voltamos. Nossa, não sei o que aconteceu. Eu abri uma sala, eu entrei na sala, aí eu falei, ué, ninguém tá entrando. Aí quando eu vi que todo mundo já tinha acessado a mensagem, aí eu fui ver, aí eu cliquei no link pelo meu celular. Eu entrei numa sala que não tinha ninguém. Nem eu tava na sala, nem meu computador tava. Aí que eu percebi que deu erro. Nem eu tava dentro da sala. No, Como o meu celular é o mesmo e-mail, então ele foi para outra sala que eu enviei para vocês. Mas aí eu tinha que ajeitar. Mas agora deu certo. Bom, vamos lá, tá gravando aqui. Pode continuar, Antônio. Desculpa aí, cortei aquela hora. não, eu quero saber se a Marcinha, se o que eu falei, deu para ela pra dar uma clareada. Agora sim, então, assim, eu na minha cabeça eu vou entender isso, assim, eu vou ver eles como uma outra civilização. Eu não tinha captado isso, né? É uma outra raça, né? Aí. Da terra, né? De terreno, de humano, né? Uma outra civilização. E agora perfeitamente. Obrigada. De nada, querido. Alguém quer completar mais alguma coisa ou perguntar? Fiquem à vontade aí, gente. Pra gente. É um assunto, como é que fala? É um assunto que vai surgindo e não adianta. A gente tem e assim, a gente pode explicar, mas depois a gente tem que estudar para voltar e conversar, para voltar e conversar, para ir aprofundando, né? Principalmente né, com a gente que tem menos conhecimento, né? Até uma certa altura eu estava compreendendo. Agora parece que deu assim um nó nessa questão, né? Desses seres, né? Em relação misturou um pouco o assunto desses seres, vamos dizer, dos lemurianos, né? Que são seres de luz, né? E esses outros seres que estão também por aqui e que com esse objetivo de interferir na nossa evolução, né? Sim, sim. Isso. Eu achei que é interessante falar só para, assim, eu nem quis aprofundar esse assunto porque assim pra gente, por que a coisa não é tão simples como deveria ser muito mais simples, né? Mas Sim. porque tem gente interferindo aí no processo, entendeu? Só posso fazer uma parte aqui? Pode falar, Antônio. Beth, Oi. não se preocupe muito com isso, não, porque esse processo de transição, na verdade, não é uma transição planetária, né? É uma transição universal. Nesse processo, eles vão ter que sair daqui, eles não vão mais poder continuar fazendo o que sempre fizeram com essa raça humana da superfície. Está em processo muitas transformações. É isso. Acho que foi o Christian arrastando alguma coisa. Foi a porta aqui. Ah, tá. Então, Beth, não se preocupe, não se atenha a isso não, tá? Não fique Sim. preocupada com isso não. Por quê? Porque nós estamos começando uma nova era, agora a era de Aquário. E essa era é a era de ouro, é onde as coisas boas vão aparecer e as coisas que não eram boas vão ter que ter o seu destino, né? Então, esses seres, essas civilizações que atrapalham, tudo aquilo que impede a evolução vai ser
retirado daqui. Uma coisa que, por exemplo, que é mais tangível assim, para a maioria das pessoas é dizer que muito em breve nós não teremos mais espíritos obsessores aqui no planeta. Uhum. Por quê? Porque os nossos irmãos, né, que insistem em continuar no caminho da não-luz, eles vão Sim. ser direcionados a um novo planeta, onde eles vão Uhum. passar por aprendizados, né, para ter a oportunidade de evolução. Então aqui não vai ser mais um lugar onde isso vai ser aceito, né? Se um ser, por exemplo, no futuro próximo, ele quiser encarnar aqui, mas ele não tiver um padrão de vibração em concordância com a nova Terra, ele não vai conseguir nascer. A Terra mesmo, com a sua frequência, ela vai impedir que ele nasça. Então, tudo isso que eu falei a respeito de outras raças, né, são raças que exploram os seres humanos, não só exploram, tem outras raças em contrapartida que auxiliam os seres humanos também, né? Muitas raças que estão aqui para ajudar também, mas eles não podem interferir. Poxa vida, se eles estão aqui para ajudar, por que eles não nos ajudam definitivamente e resolvem todo o problema? Porque nós temos a questão do livre-arbítrio. Nós preferimos dar ouvido àquelas raças que já nos controlam, nos jogando para baixo, do que dar ouvidos a essas outras raças que vêm com o propósito de ajudar. Por quê? Porque elas não podem atuar se nós não permitirmos com o nosso livre-arbítrio. Eles não vão transgredir essa lei, né? Então a coisa fica morosa, mas com o processo final da transição planetária, né, do universo, que a gente mais chama de transição planetária, esses seres vão ter que sair daqui, né? Os seres que fazem a parte espíritos obsessores também vão ter que deixar o planeta e vão para onde possam evoluir. Só isso. Uhum. Não fica preocupada com isso, não, tá bom? Ah, sim. Perfeito, perfeito. Gratidão, Antônio. Alguém quer trazer mais alguma pergunta? Ou vamos para os encerramentos? Que a turma aqui dorme tudo 8 horas da noite, né? Tá virando abóbora. Não, eu só queria colocar, assim, né, que numa próxima conversa, não sei como que vai ficar o grupo, né, para que rumo vai, que eu queria entender um pouco mais sobre essa questão que o Antônio fala sobre as mônadas, que eu não sei o que é, de fato. Tá, eu passo para você. A Patrícia tem um conhecimento muito grande com relação a essas questões também, né, Patrícia? Você estuda isso, não estuda? Antônio, estudo sim, mas acho que você tem muito mais que eu, viu? Adoro ouvir você falar. Oh, querida, obrigado. É muito bom, aprendo muito com você. E hoje foi sensacional, gente. Eu tô quietinha aqui, mas olha, eu durmo cedo, mas tô ligada aqui, viu? Não tô com sono não, dá para conversar aqui, ó. Vai longe. Tá maravilhoso. Obrigada pelo conhecimento e pelas palavras, Antônio. Muito bom. Obrigada, Christian. Maravilhoso. Obrigado a você, imagina. Obrigado a você. Muito obrigado. Aí, vamos conversando e a gente vê na próxima quinta-feira, pra gente tocar mais um dia, aí a gente expande aí pro assunto das mônadas e tudo mais. Assuntos nessa linha tem muitos, né? Vamos conversando sim, vai ser muito bom. Muito bom. Gente, então vamos encerrar nosso dia hoje? Vamos. Então vamos fazer nossa meditação, né? Nosso final, nossos 3 minutinhos de silêncio, para que a gente possa fazer uma oração, emanar energia, emanar luz para todo esse conhecimento, toda essa iluminação que a gente recebeu hoje. Para que tudo isso se expanda para toda a humanidade, para todos os reinos que aqui vivem, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino dévico, para todos os seres humanos, para que o planeta continue... Oi?
Posso falar uma coisa aqui rapidão? Pode falar. É claro, a gente precisa olhar o mundo, né, a humanidade como um todo, principalmente os lugares onde estão tendo conflitos, guerras. Esse pessoal, sem dúvida, está no topo de sofrimento aí. Mas Juiz de Fora está tendo muito sofrimento. Se vocês pudessem mentalizar a luz para aquela região, eu agradeço muito. Perfeito. Gratidão pela contribuição. Antônio, então, para todos os lugares que vocês emanarem, que estão em sofrimento, e para que o planeta como um todo venha refletir e emanar toda essa luz, para que o reino dos céus venha resplandecer sobre o nosso planeta. Então, vamos lá, cada um à sua maneira, podemos começar. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando.
Todos de volta? Sim. Eu estou cá. Eu estou aqui. Christian, Oi, pode falar, Antônio. quero conhecer a Valentina. Rapaz, a gente perdeu um pouco o contato com ela. Ela mudou para Portugal. Ah, é? Casou, mudou para Portugal. A gente acabou perdendo um pouco o contato com ela. Ah, que pena. Rapaz. Senti vontade de conhecê-la. Ela tinha ela tem ela tem a visão dela totalmente aberta. Nossa, ela via cada coisa que era impressionante. Olha só. A primeira vez que eu fiz que eu fui falar das cartas, né, que quando foi intuído, que eu estava lá nos Estados Unidos, e aí fiz uma live com ela, com a Lei, e com mais duas pessoas, né? E aí depois ela ficou narrando tudo que ela via em mim, falando. Olha. E tipo, os auxílios que estava tendo. Falei, meu Deus do céu, e assim, a gente não sente nada. Eu senti na época, meu corpo tremia, que às vezes eu não conseguia nem falar. Hoje eu aprendi a controlar. Sim. Mas quando tá muito forte, assim, né? Mas eu aprendi a controlar, então, mas na época eu não conseguia nem falar, porque a boca ficava tremendo, assim, né? Aí ela falava o que era, entendeu? Tipo, depois ela falava, né? Entendi. Mas ela tinha uma visão que era, assim, tipo, de olhar o ambiente, assim, que era impressionante. A clarividência dela era muito forte. Se você reatar o contato com ela, traga ela ao nosso grupo para que possamos conhecê-la. Vai ser muito bom. Pode deixar. Farei sim. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, Gostei gente. muito dos estudos. Gratidão por hoje, muito obrigado, gente. Bom restinho de semana, né? Boa noite. Praticamente bom final de semana, né? Sim. Amanhã já sextou. Exatamente. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.